Hoje o UDC Notícias Web vai ser um pouco diferente. Estamos em um lugar muito importante, um símbolo histórico para a Tríplice Fronteira. Estamos falando dos 60 anos da Ponte Internacional da Amizade, que desde o seu surgimento mudou toda a dinâmica da região. Ela é um símbolo da união entre dois países e um dos principais corredores comerciais da América do Sul. A Ponte da Amizade liga Foz do Iguaçu, no Brasil, à Cidade do Leste, no Paraguai, e carrega uma história de mais de meio século. O acordo de construção foi assinado em 1956 pelos governos do Brasil e do Paraguai. Inaugurada em 27 de março de 1965 pelos presidentes Castelo Branco, do Brasil, e Alfredo Stroessner, do Paraguai, a Ponte da Amizade foi um projeto de cooperação entre esses dois países. Na década de 1950, o crescimento econômico e a necessidade de integração entre os países vizinhos impulsionaram a sua construção. A ponte tem 552 metros de extensão e foi um marco de engenharia para a época. Hoje, a ponte é fundamental para o comércio bilateral. Milhares de caminhões atravessam diariamente, levando e trazendo mercadorias. Para os turistas, Cidade do Leste é sinônimo de compras, movimentando bilhões de dólares todos os anos. Mas a relação entre Brasil e Paraguai vai além do comércio. A Ponte da Amizade também simboliza a convivência entre povos que compartilham histórias, tradições e costumes. As duas cidades irmãs compartilham uma forte influência cultural. Da gastronomia à música, do idioma ao futebol, os laços entre brasileiros e paraguaios são evidentes de todos os aspectos do cotidiano. Seja pelo impacto econômico, cultural ou histórico, a Ponte da Amizade continua sendo um símbolo da conexão entre Brasil e Paraguai, unindo os dois países através de uma mesma travessia. E assim, a cada dia, milhares de pessoas atravessam essa ponte, mantendo viva a história de integração e cooperação entre os dois povos que compartilham muito mais do que apenas uma fronteira. Com grande movimento, a Ponte Internacional da Amizade foi naturalmente se desenvolvendo, mas também passou por algumas reformas para a melhoria do espaço. A revitalização da Ponte da Amizade, que ocorreu de 2014 a 2016, ajudou a melhorar diversos pontos na logística e na estrutura da construção, com um apoio significativo da UDC, que fez parte desse passo à frente na fronteira. Neri Parcianello, assessor de comunicação da Alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu, e o professor doutor Fábio Rawaj do Prado, pró-reitor da UDC, contaram um pouco sobre todo este processo. Na época trabalharam como voluntários, né? Os professores também, nós cedemos a instituição, a estrutura, eu como voluntário, né? Para mim foi uma honra participar, meu pai também na época ficava muito feliz assim, com a nossa participação, então foi uma forma de colaboração mesmo. Nós tivemos dois momentos, na verdade. Nós tivemos um primeiro momento de revitalizar a obra da aduana, 2005, 2006, que foi inaugurado, até 2007, né? Depois, no segundo momento, se pensou em revitalizar a Ponte da Amizade, de fato, que é essa estrutura nova que tem aí hoje. E, basicamente, faz 2014 ou 2015, salvo o melhor juízo, e foi pensado e se concretizou com a ajuda de vários atores, na verdade. Tivemos um apoio importante nesse momento aí da própria associação comercial, da própria UDC, que ajudou a desenvolver esse projeto. E agora a gente está tentando, né, ou buscamos revitalizar o espaço do Mirante, em homenagem aos 60 anos da Ponte da Amizade. Basicamente são dois objetivos. Obviamente que é você ter um controle aduaneiro mais efetivo, mas em contrapartida você oferecer um ambiente mais humanizado para o contribuinte, né? Essa é a ideia que se iniciou lá e se busca manter até hoje, né? Você vai fiscalizar, eu vou, mas que eu tenha um ambiente adequado para atender o contribuinte de forma mais humanizada. Com essa revitalização que teve da aduana, né? Hoje você vê as pistas bem delimitadas.
os carros numa pista, os ônibus na outra, os mototáxis em outra, o pedestre isolado para evitar acidentes. Então a Receita se preocupa com isso também. No começo dos anos 2000, início, foi procurado o Danilo Vendrusca, era presidente da CIF, eu fazia parte do conselho, e a ideia era reformar um canteiro, uma floreira, mais ou menos isso. Aí da floreira já foi para uma parede, foi para um banheiro, uma pista, e quando viu, conseguimos ampliar a revitalização para toda a aduana, né? Se pegar, hoje precisa de uma ampliação, isso, naquela época a gente já tinha um projeto que era 2 vezes maior, né? Mas foi feito, comparado com a antiga, não tem nem comparação. A quantidade de pistas que foram abertas, né? Antes eram 2 pistas, hoje são bem mais, tanto na ida quanto na volta. Para os profissionais da Receita, da polícia que trabalham lá, antes era um pé direito eu sou engenheiro, 2,5 metros, hoje é um pé direito de mais de 10 metros, né, com aberturas. Então, se imagine hoje, quando você fica lá um tempo, você já vê a poluição, vamos dizer assim, dos carros, né, que é normal, né, um número muito grande. Então, na época, o que foi feito hoje é sanitários, estrutura para cada órgão, para a Polícia Rodoviária Federal. Então, na época, a gente foi escutando cada comandante de cada órgão, quais eram as suas necessidades, e fomos tentando fazer as adaptações. Então se olhar, ficou bem melhor. Demorou 40 anos para a primeira revitalização. E um outro ponto importante, que foram vários órgãos que participaram de apoio, a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Nacional. Então, muita gente, Associação Comercial, muita gente todos querendo o bem da ponte, que era o bem da fronteira, né? Que, como eu falei, é uma artéria que acaba girando toda a economia. Veja, então assim, é um conjunto de fatores que possibilitaram a melhora desse ambiente, né? Hoje nós percebemos um ambiente muito forte de turistas mesmo que frequentam, né, Foz do Iguaçu e o Paraguai. É esse tipo de turista que a Receita quer que venha para a cidade, né? A gente quer dificultar o aspecto do contrabando desse caminho e possibilitar que o turismo aconteça de forma formal, legal. A Receita apresentou um pré-projeto, né, para a sociedade, e buscamos junto à Prefeitura Itaipu. Obviamente, por enquanto ele está stand-by, né? Mas a ideia é revitalizar não só a aduana, mas todo o entorno da aduana, né? A gente transformar o ambiente aqui próximo da aduana num aeroporto sem avião, que você tenha um shopping, que você tenha uma loja franca, que você tenha uma farmácia, um restaurante. A ideia é melhorar e tornar esse ambiente da ponte mais atrativo para o turismo. O número de pessoas que atravessam a Ponte Internacional da Amizade é muito grande, seja a pé ou de qualquer tipo de um automóvel. Uma coisa é certa, o Centro Universitário UDC ajudou e continua ajudando a registrar os números importantes de pessoas e carros que atravessam essa região. A Ponte Internacional da Amizade é um dos principais elos entre Brasil e Paraguai. Todos os dias, milhares de pessoas e veículos cruzam essa fronteira. Mas você sabe quem são esses viajantes e por que eles atravessam? Um estudo realizado pelo Centro Universitário UDC há 13 anos ajuda a responder essas perguntas. Começou quando eu terminei minha graduação em Engenharia Civil em 1996. Então o meu TCC, que nem vocês já fizeram, meu TCC foi sobre o fluxo na ponte. Na época não tinha estrutura, então eu fiz sozinho com uma prancheta e uma caneta, então os dados eram talvez não tão eficientes como o de hoje. E daí depois, em 2003, de 2000 a 2003, no meu mestrado também foi a minha dissertação de mestrado sobre a ponte, e depois o meu doutorado, PhD, em Roma, na Itália, também foi sobre a ponte. Então, tem a história de graduação, mestrado e doutorado. E entre o mestrado e doutorado, começamos com a UDC também, aí já não estava sozinho, com mais estrutura, começamos a fazer a pesquisa ali há cerca de 14 anos, e hoje já começa a ter uma linha do tempo, né? Que antes eu tinha uma fotografia, né? Na primeira pesquisa, na outra pesquisa. A partir do momento que você tem várias fotografias, você tem um filme, né? Na engenharia se fala, você tem uma linha com números, né? Passa muita gente pela ponte, né? Quando se fala passa muita gente, eu como engenheiro pergunto, quando se fala quantas pessoas, que horas, que tipo de veículo,
de manhã, de tarde, de noite. Então você começa a ter uma informação, como eu dou um exemplo simplista, talvez assim, eu vou jantar na sua casa e vou levar algumas pessoas. Quando você fala algumas pessoas, 5 está certo na frase e 100 também está certo. Então, a partir do momento que você tem um número, hoje chega a quase 100 mil pessoas para a estimativa nossa por dia, né, que circulam no Brasil e Paraguai, né, tanto a pé quanto dentro dos veículos. Começamos com 70 mil na pesquisa, chegamos a 100 mil, e de veículos e 30 mil, chegando a 45 mil por dia. Então é um fluxo gigante, né, a maior fronteira seca do Brasil inteiro. A pesquisa é de extrema importância para os órgãos públicos da região e também de todo o país. Para os órgãos públicos, tanto Receita Federal, Polícia Federal, Associação Comercial, Turismo, Sindhotéis, todos os órgãos que apoiam essa pesquisa, é importante que você tenha números, você tem dados, né? Você sai do achismo. Com relação à instituição, é uma parte social, uma parte de integração com a comunidade, e para os alunos também, vocês, professores, às vezes a gente passa pela ponte, mora aqui há não sei quantos anos e tem uma sensação, a partir do momento que você fica lá 4, 5 horas um dia, você tem uma percepção diferente da fronteira de onde nós vivemos. Então isso acaba sendo uma forma até de conhecer a própria cidade. E sair com a energia dos alunos, dos professores, o conhecimento de dentro das 4 paredes da instituição e chegar na comunidade. Então é um momento de integração espetacular, né? É a pesquisa da minha vida, né? Tem até um vídeo que eu comentei com vocês antigo, de um engenheiro lá com o sobrenome Prado, eu acho que é alguma coisa dele que eu acabei fazendo a graduação, mestrado e doutorado em cima disso. 2 homens são tocados pela emoção. O senhor ministro da Aviação, Marechal Juarez Távora, e o diretor-geral do DNR, engenheiro Lafayette do Prado. É mais uma vitória da engenharia brasileira no campo das obras públicas. O Centro Universitário UDC se destaca como uma das principais instituições de ensino e pesquisas da região trinacional. Com estudos que impactam diretamente a comunidade, a UDC contribui para o desenvolvimento acadêmico e para a tomada de decisões estratégicas em áreas como mobilidade, comércio e também a integração fronteiriça. Cada órgão tem uma visão, né? O comércio quer uma agilidade, nós, comunidade, nós queremos uma segurança e agilidade, a Polícia Federal tem uma visão de segurança, a Receita Federal tem uma outra visão de segurança também, o meio ambiente, o DENIT de fluxo, o comércio paraguai, o turismo, que era algo bonito e ágil. Então cada um tem uma percepção e a gente tenta fornecer esses dados que, em conjunto com a Receita Federal e os órgãos, acabam sendo úteis. É importante frisar que a pesquisa sempre nós passamos no começo do ano para os órgãos. Então a gente passa para os órgãos quais as perguntas que você gostaria, quais as informações que você gostaria de ter. E cada órgão passa, né, a gente vai atualizando, cada órgão passa quais são as suas necessidades. Eu gostaria que fizesse essa pergunta, para mim é interessante. E nós vamos, é uma pesquisa viva, uma pesquisa orgânica que vai se adaptando e vai se modernizando ano a ano. O pró-reitor professor doutor Fábio Rauage do Prado falou sobre a ponte e o que ela significa para a região. É uma artéria, né? A artéria do coração é uma artéria que faz a fronteira girar, né? Nós temos o maior fluxo da América do Sul de caminhões, de cargas, tanto indo quanto voltando, importação e exportação. Aqui, a nossa fronteira é a maior fronteira do país, da América do Sul, de fluxo, é a maior fronteira de fluxo de pessoas, de motocicletas, né? Então é uma coisa que não para, é uma vida. Então ali acaba, muita gente daqui vai trabalhar no Paraguai, muita gente do Paraguai vem estudar aqui em Foz, vem fazer tratamento de saúde. Então acaba a economia girando e é uma integração. Se você pegar uma cidade grande, você demora 20, 30 minutos para sair de um lugar e chegar num outro bairro. Aqui você chega num outro país, com outra lei, outro presidente, outra moeda. Então nós achamos normal, mas não é normal. Assim como para a Argentina, você vai a um outro presidente, uma outra lei, uma outra moeda, a justiça tem outras leis, então tudo é diferente, né? Os impostos aqui têm um valor, no Paraguai determinado produto tem outro, na Argentina. Então isso é interessante, que você acaba achando normal algo que não é. Então a ponte é um coração aqui da fronteira que faz a fronteira funcionar.
Tá vendo esse asfalto lisinho? Não é trabalho só da Prefeitura de Foz. É também trabalho do Alex, que arrasou no corte, e do Gustavo, que pediu a nota fiscal. Peça a nota fiscal no salão, na academia, na churrascaria, no consultório e em todos os serviços. Parte do valor vira investimento para Foz. Que beleza, né? Prefeitura de Foz do Iguaçu, cidade que inspira e trabalha. Como participante do primeiro programa de estágio na Disney, em parceria entre a UDC e o CF, eu vivi uma experiência verdadeiramente mágica. Eu tive a oportunidade de descobrir como funciona e como é administrada a maior empresa de entretenimento do mundo. Acredito que a melhor parte de ter trabalhado na Disney foi descobrir os segredos de toda a magia. Com certeza ter esse contato com diversas culturas do mundo inteiro. Eu posso dizer que eu tenho amizades espalhadas por aí, pelo menos em todos os continentes do mundo. Estudar nos Estados Unidos foi uma experiência incrível que me agregou muito, tanto na minha vida acadêmica quanto na minha vida pessoal e profissional também. Com certeza viveria tudo novamente e eu sou imensamente grata a toda a equipe UDC que proporcionou a mim essa experiência e por todo o apoio que eles me deram. Separados apenas pela Ponte da Amizade, Brasil e Paraguai têm desafios diários para a travessia de um país ao outro. Cerca de 80 mil pessoas passam pela Ponte Internacional da Amizade todos os dias, segundo dados de uma pesquisa do Centro Universitário UDC, produzida em outubro de 2022. Muitos são os motivos para as pessoas atravessarem a fronteira todos os dias. Alguns saem do Brasil para trabalhar no Paraguai. Já outros vão ao Paraguai em busca do comércio e preços atrativos. Já alguns saem do Paraguai em busca de conhecimento no Brasil. Como é o caso da estudante Nicole, que sai todos os dias de Hernandárias com sentido a Foz do Iguaçu para estudar na UDC. A fronteira entre esses dois países, para mim, representa oportunidade e conexão. Abre muitas portas para conectar com a cultura do outro país e também para juntar essas duas, para conhecer pessoas, para conhecer mais do dia a dia delas. São 552 metros de extensão, que dividem Brasil e Paraguai. Em uma rua comum, um carro que está a 40 km por hora faz essa distância em menos de 1 minuto. Mas, na Ponte Internacional da Amizade, dependendo do dia, motoristas podem ficar mais de 1 hora para cruzar a ponte. Atravessando a ponte todos os dias, eu acho que uma das maiores dificuldades para mim é o trânsito. A questão da paciência com o trânsito e aquelas coisas que muitas vezes não controlamos, como, por exemplo, tem manifestações, às vezes fecha a ponte por conta disso. Às vezes as ruas, algumas estão bloqueadas por conta de reparação, manutenção ou algum acidente. Então são pequenas frustrações que um estudante fronteiriço afronta, né? Às vezes eu saio 2 horas antes, 1h30 para chegar, porque muitas vezes não se sabe se tem não fila, muitas vezes demora, muitas vezes tem muita fila, mas está se movimentando, então é depender da sorte mesmo. A Ponte Internacional da Amizade simboliza mais do que uma conexão entre duas culturas. Ela representa uma troca de histórias entre os dois povos, brasileiros e paraguaios. Para a estudante Nicole, atravessar a fronteira todos os dias é uma oportunidade de crescimento. Minha principal motivação para atravessar a ponte todos os dias é a aprendizagem. Eu sou muito curiosa, eu gosto do desafio e é por isso que estou estudando novamente. Eu tive boa experiência com as pessoas, com os professores, então
Meu principal motivo, eu diria que é a aprendizagem e conhecimento, conhecer cultura, conhecer as pessoas, porque por mais que a gente passe anos atravessando a ponte, sempre tem alguma coisa mais para aprender. Além dos moradores tanto de Brasil quanto de Paraguai, muitos turistas atravessam tanto a aduana brasileira como a aduana paraguaia. E a Receita Federal, pelo lado brasileiro, está sempre de olho nesse movimento. O que é bom para o comércio legal e o que pode gerar problemas na alfândega. Vamos entender a diferença entre descaminho e contrabando e o papel da Receita Federal na fiscalização da ponte. Descaminho é aquele produto que pode entrar no país, mas que, como o nome diz, ele descaminha, ele não faz o caminho correto, que era pagar o tributo. Então é um descaminho. Contrabando é a entrada de mercadoria que é proibida. Então, descaminho você pode trazer. Então, vamos dizer que você quer trazer um celular. O celular é permitido. Só que se você entra com esse celular e não paga o tributo, você está fazendo um descaminho. Porque qual era o caminho? Era você passar, pagar o tributo. Contrabando é você quer trazer arma de fogo e você passa, aí é o contrabando. Você trazendo cigarro eletrônico, é proibido. É contrabando, porque essa mercadoria não tem nem como regularizar. Então isso é o contrabando. O turismo de compras é um dos motores da economia na fronteira. Produtos como eletrônicos, perfumes e bebidas atraem consumidores de diversas partes do Brasil. Para quem faz compras dentro do limite permitido pela Receita Federal, a travessia é tranquila e sem riscos. A primeira coisa é assim, no site da Receita tem um informativo para você se aprofundar um pouco mais. Mas em regra o viajante que for ao Paraguai tem direito a trazer $500. Alguns produtos são proibidos, então ele tem que estar atento a isso. A Alfândega de Foz colocou na saída um local onde você pode verificar alguns produtos que não são permitidos trazer, é muito importante, porque esses produtos você não pode nem pagar tributo. Então você paga $500. Aquilo que passar de $500, você paga o tributo e pode levar também. A Receita Federal tem um papel fundamental na Ponte da Amizade. Além de garantir o cumprimento das regras de importação, o órgão combate crimes como contrabando e tráfico de drogas. Equipamentos de raio-x e operações frequentes ajudam na identificação de irregularidade. Enquanto Receita, a gente faz um papel de proteger a sociedade, porque muitos desses produtos às vezes não têm a mínima qualidade, são produtos que quando entram sem pagar o tributo, deixa de arrecadar. Então assim, a gente faz um trabalho de proteção à sociedade. Fora isso, a legislação permite que o viajante vá e compre. Então assim, se ele comprar e estiver dentro da regularidade, ele vai passar tranquilamente. E mesmo que ele esteja fora e quiser pagar o tributo, ele também vai terá todo o trabalho de forma adequada. O problema é aquele que quer fazer errado. Então, aquele que quer fazer errado é o trabalho da Receita combater essas irregularidades. Para ajudar a melhorar o trânsito na região, uma nova ponte entre Brasil e Paraguai foi construída. A Ponte Internacional da Amizade é um dos principais corredores de comércio e turismo entre Brasil e Paraguai. Todos os dias, milhares de veículos e pedestres cruzam essa ligação entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. Mas esse cenário pode mudar com a inauguração da nova ponte entre os dois países. A ponte da integração Brasil e Paraguai, que ligará Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai, foi projetada para desafogar o tráfego da Ponte da Amizade. A nova estrutura terá 760 metros de extensão e será destinada exclusivamente a veículos de carga, melhorando a logística e reduzindo congestionamentos. Atualmente, carretas e caminhões compartilham espaços com carros e motos na Ponte da Amizade, o que torna o trânsito lento e aumenta o tempo de espera para atravessar a fronteira. Com a nova ponte, o transporte de carga será separado do tráfego de veículos leves, agilizando o fluxo e tornando as travessias mais seguras e rápidas. A obra, financiada com recursos da margem brasileira da Itaipu Binacional, representa um avanço estratégico para a região trinacional. Além de melhorar a mobilidade, a nova ponte facilitará o comércio e fortalecerá as relações econômicas entre o Brasil e o Paraguai. Com a previsão de inauguração em breve, a Ponte da Integração promete transformar o cenário da fronteira, garantindo mais eficiência no transporte e impulsionando o desenvolvimento regional. A Ponte Internacional da Amizade sempre mostrou as suas raízes e agora, com os seus 60 anos, tem um novo mural para embelezar ainda mais esse espaço. O artista visual Igor Izzi agora também faz parte da história da Ponte da Amizade. Foi ele quem pintou o mural na passarela na saída da ponte, com uma arte que encantou a todos e trouxe mais vida para o ambiente da fronteira.
Em parceria com o projeto Onças Grafiteiras, o artista nos contou um pouco mais sobre o processo de produção desta obra. Essa obra ela se inicia a partir do projeto Onças Grafiteiras, né? Que é um projeto do Onças do Iguaçu, que é um projeto que tem o objetivo de ele revitalizar espaços e trazer essa conscientização sobre as onças pintadas. Então, a ideia surgiu através desse convite do Onças do Iguaçu, juntamente com a Receita Federal, e aí os elementos eles vêm surgindo a partir dessa curadoria de todas essas pessoas envolvidas, mas como você pode perceber, no painel, o que mais predomina são as onças pintadas. Então, além das onças, os elementos principais, né, da história da cidade de Foz, junto com a união da Tríplice Fronteira, a separação e a união também de todas as etnias e raças. Então, cada elemento ele meio que conta uma história. A gente tem um pedaço do mapa, a gente tem Santos Dumont, a gente tem os 60 anos, a gente tem as três bandeiras. Então, esses elementos eles passaram por uma curadoria cuidadosa para eu estar pintando após isso. Então, o objetivo principal é trazer essa conscientização em relação às onças pintadas. E aí todos os outros elementos eles foram vindo para dar um apoio e também contar um pouco dessa história dos 60 anos da ponte. Então, as onças são o principal, junto com todos esses outros elementos. Para mim é muito gratificante estar aqui pintando, né? É um lugar onde passam milhares de pessoas. Então, estar aqui é como se fosse uma grande vitrine falando sobre coisas totalmente sérias e importantes. Para mim é especial demais. Oportunidades não esperam. E você, vai esperar? Na UDC, a pós-graduação é excelência acadêmica, inovação e preparo para o mercado. Com uma ampla variedade de cursos e um corpo docente altamente qualificado, você escolhe a formação perfeita para suas metas profissionais. São mais de 140 laboratórios e espaços modernos para você aprender na prática e se destacar. As áreas variam entre administração e negócios, agronomia, arquitetura, direito, educação, engenharias, veterinária e saúde. Então, que tal dar o próximo passo? Escolha a pós-graduação UDC e eleve o nível da sua carreira. A festa em comemoração aos 60 anos da Ponte Internacional da Amizade foi muito especial. E agora, o UDC Notícias Web conta tudo o que rolou nela. A Ponte Internacional da Amizade comemorou 60 anos no dia 27 de março de 2025. Para celebrar esse marco tão importante para povos brasileiros e paraguaios, a Receita Federal de Foz, juntamente com a Prefeitura Municipal, Projeto Onças do Iguaçu e demais parceiros, promoveram uma cerimônia de celebração para marcar essa data especial. Na solenidade, estiveram presentes representantes de órgãos públicos, brasileiros e paraguaios e de demais instituições. Ponte da Amizade representa a união entre Brasil e Paraguai e todos os benefícios que vieram com essa união. Tanto o Paraguai cresceu, obteve um progresso significativo, quanto Foz do Iguaçu. Antes da Ponte da Amizade, Foz do Iguaçu era um município com cerca de 15 mil habitantes e após a conclusão, esse número aumentou significativamente, passou para o que hoje corresponde a 300 mil habitantes. A atuação da Receita Federal é de combate ao contrabando e ao descaminho, mas muito mais do que isso, a Receita Federal é um órgão que serve à população. Então, essa obra que nós estamos entregando junto com outros parceiros é uma maneira de a Receita Federal se mostrar agradecida a todos aqueles que fazem esse trânsito entre Brasil e Paraguai. Estamos comemorando um feito ocorrido já há 60 anos, né? Então, demonstrou 60 anos de maior integração entre o Brasil e o Paraguai. Essa integração existe de diferentes formas. A ponte gera uma integração de natureza física. Não temos um muro, temos uma ponte, o que mostra que a nossa unidade é cada vez maior. E a importância dela se reflete muito mais na economia, no turismo,
Aqui, a gente sabe, transita mais vou dizer assim, milhares de transporte de caminhões, de automóveis, de pessoas pela ponte, fazendo uma unidade cada vez maior. Além disso, pessoas ilustres que fizeram parte da construção da Ponte Internacional da Amizade também prestigiaram o evento. O senhor Agenor, por exemplo, era responsável pela iluminação da obra. Já o senhor Joaquim era chefe da seção técnica. Eu era chefe da seção técnica que supervisionava trabalhos de desenho e topografia. Na parte de desenho eu tinha um desenhista auxiliar que era João Cid Fistenberger. Ele ficou em Foz do Iguaçu, chegou a administrar o DNR, ser chefe do DNR em Foz, né? Mas ele faleceu. E João Cid Fistenberger na equipe tinha Ari Urqueda, que faleceu há poucos dias, era auxiliar de topografia e bom nivelador, quase um topógrafo, porque para ser topógrafo mesmo tem que conhecer trigonometria. Tivemos um que eu já falei, né, Leodato Fernandes, que tem nome de rua aqui. Meu papel foi um funcionário prestador de serviço, né? Porque eu era mesmo funcionário do antigo DNR, que administrou a obra. Ele era mais construtor de estrada, né? Quando eu entrei trabalhando na estrada de rodagem, a BR-277, que antigamente ela chamava BR-35, né? Depois, com o tempo, a gente passou para o DNR, que ele trabalhou na obra, na administração da obra. Daí eu passei para cá e prestei algum serviço na manutenção, depois da inauguração. Durante o evento, esses convidados ilustres foram homenageados por toda a sua dedicação e trabalho com a Ponte da Amizade. Esse é um marco histórico para a Ponte Internacional da Amizade. Em 2016, essa estrutura também passou por outro período importante, a revitalização da ponte. Olha, é uma alegria enorme. Toda vez que a gente passa aqui, a gente vê que tem um dedinho da gente aqui e a história ela precisa ser contada. Quando o Mauro de Brito, em 2001, foi delegado da Receita Federal aqui em Foz do Iguaçu, ele tinha uma meta muito bem definida, um foco em poder humanizar esse espaço todo, a ponte, as instalações e tudo mais. E aí o Mauro tomou algumas iniciativas e não deu certo. E numa conversa com o Mauro, eu falei, Mauro, a única forma de nós avançarmos nisso é chamarmos a UDC, que tem um curso de engenharia. Nós podemos utilizar os alunos do curso de engenharia, eles vão deixar um legado para essa região como acadêmicos e nós vamos construir esse projeto. O que tiver de custo, de material, nós patrocinamos e a UDC entra com essa parte dos professores, dos acadêmicos para poder fazer esse projeto. E aí o projeto avançou. A gente trabalhou muito, foi o primeiro projeto do Codefoz, que era um sonho revitalizar esse espaço. Foi uma honra, né? Claro que nós tínhamos um time, nós participamos, foram várias cabeças que pensaram, que estruturaram essa revitalização. A execução já coube uma construtora, mas saiu do papel de um trabalho que a gente fez junto com a ODC, com a CIF. E a honra maior hoje foi conhecer o engenheiro que construiu a ponte. Então isso foi um prazer enorme. Eu acho que esse evento é maravilhoso. Eu diria assim que a Receita Federal está de parabéns por fazer esse reconhecimento, fazer essa comemoração. Isso é muito importante. Acadêmicos do Centro Universitário DC participaram do projeto da obra de revitalização. Para o pró-reitor da universidade,
Professor Dr. Fábio Rawaj do Prado, é um grande orgulho estar presente no evento. É um orgulho emocionante, né, de ver tantos colegas que participaram voluntariamente de tudo, de incentivo à reforma, né? Nós pegamos, a ponte tem 60 anos, está fazendo, mas nos últimos 20 anos que ela teve uma grande reforma. Aqui nós formamos o Brasil, teve um efeito colateral da reforma da aduana do Paraguai, depois da ponte. Agora já está precisando de um outro passo, mas a gente fica feliz de ver tanta gente, ela bonita. Eu cresci aqui, participei aqui, minha graduação, mestrado, doutorado, meus projetos, me dediquei à fronteira, ao fluxo da maior fluxo da América do Sul, maior fluxo de cargas da América do Sul. Então é um lugar diferenciado do mundo. Bom, eu não só sou aluno da UDC, fui aluno do Colégio Dinâmica também, né, desde o ensino fundamental. Então eu fico, na verdade, grato, né, de fazer parte dessa história, né, não só do colégio, da faculdade e agora também do município aqui, né, tentando participar da comunidade. Essa é uma obra importante não somente para o Brasil e Paraguai, mas para toda a região trinacional. Como todos falam, é um grande elo de integração entre o Brasil e o Paraguai, né? Agora fazendo 60 anos. Eu que vivo em Foz do Iguaçu há 30 e tenho negócios no Paraguai também, a gente passa diretamente, então sente na pele a importância dessa ponte para as pessoas, para o comércio, para o serviço, para a integração. E agora fazendo parte do CODETRI, que é o Conselho de Desenvolvimento Trinacional, que basicamente integra as cidades de Foz do Iguaçu, Cidade de Leste, Porto Iguaçu e Porto Franco. Essa ponte é fundamental porque todos os nossos interesses, né, das duas cidades passam por ela, então os conselhos de desenvolvimento nasceram para isso e o CODETRI integra sempre que for necessário algum trabalho de integração, de problema que possa ser resolvido, o CODETRI é chamado para que as discussões sejam feitas em âmbito e que envolvam todas as pessoas necessárias. Eu acho que quando você fala, né, da Ponte da Amizade, né, é claro que ela simboliza toda a integração dos dois povos, todo o desenvolvimento econômico que ela proporcionou. Mas a gente não pode esquecer que o grande beneficiário desse avanço de engenharia foi o turismo. Então ela propicia todos os turistas que vêm, né, para Foz do Iguaçu e buscam turismo de compras, assim como também, né, todos os latino-americanos, né, seja os paraguaios, argentinos, uruguaios, que vêm pelo Paraguai e também têm acesso ao Brasil. Então, a gente poder participar de uma homenagem dessa e poder eternizar, né, uma obra de arte, mostrando as belezas de Foz do Iguaçu, a multiculturalidade que a gente possui, a coexistência entre o ecoturismo e as atividades econômicas de Foz é muito importante. Então, assim, eu fico muito feliz realmente de poder participar disso. Um dos objetivos que a Secretaria de Turismo hoje ela tem como um dos seus pilares fundamentais é tornar a cidade mais bela, tá? Eu acho que a nossa diretriz para a cidade ser boa para o turista, ela tem que ser boa para o morador. E assim encerramos o UDC Notícias Web de hoje, aqui, direto da Ponte Internacional da Amizade, mostrando esse símbolo importante de união entre os dois países.